Olá a todos, bem-vindos então a uma aula de Estatística Inferencial de conceitos e exemplos no mestrado de Tecnologias de Imagem Médica, portanto na unidade curricular de seminários. Portanto, nesta aula eu irei apresentar de uma forma muito simples os conceitos principais relacionados então com estatística descritiva, estatística inferencial e principalmente escolha do teste estatístico. Portanto, eu vou então fazer aqui o share screen do meu PDF. Portanto, agora vou então começar. Aqui o display setting e agora sim. Portanto, agora estamos prontos para começar. Portanto, como eu tinha dito, isto vai ser então uma aula de seminário que está programada no mestrado de Tecnologias de Imagem Médica e, portanto, o tema deste seminário é Estatística Inferencial, conceitos e exemplos. Portanto, hoje eu irei falar essencialmente porque a bioestatística, porque é que estudamos estatística, que tipo de dados é que nós temos. Isto é uma das noções muito importantes, fundamentais para a aula de hoje. População e amostra, estatística descritiva, estatística inferencial, a potência e o cálculo da dimensão da amostra, principalmente quais são os pontos que vocês devem ter mais atenção, e finalmente a escolha do teste estatístico, que é uma parte fundamental deste seminário. E, portanto, porque estudar bioestatística? Portanto, a bioestatística pode ser sumariada no seguinte: portanto, a estatística permite descrever, compreender relações entre variáveis, permite a tomada de melhores e mais rápidas decisões num curto espaço de tempo de uma forma objetiva e facilita a tomada de decisões face a uma mudança sempre fundamentada em critérios objetivos. Isto é, nós através da estatística conseguimos então compreender relações, por exemplo, será que existe uma relação entre a idade e a altura, ou o peso e a altura? Será que o método A é melhor que o método B? Será que o método A é diferente do método B? Coisas desse género. Será que o grupo de controle tem os resultados do grupo de controle são diferentes dos resultados do grupo experimental, etc. E tanto, quais são as etapas? As etapas do método estatístico consistem na identificação do problema, na recolha de dados, na apresentação dos dados e na análise e interpretação dos resultados. A identificação do problema não é uma área que seja da responsabilidade de alguém da estatística. Isto é, tem que ser o investigador, tem que ser o especialista da área, tem que dominar todos os conceitos relacionados com a área, desde fazer a busca na literatura pelos melhores artigos, desde perceber quais são as questões de investigação, a consequência dessas questões de investigação, etc. Na recolha dos dados, geralmente não é da responsabilidade da estatística também. Claro que a gente pode falar daqui quais são os tipos de amostragem que vocês podem utilizar, se é uma amostragem aleatória, se é uma amostragem não aleatória, mas quem faz a recolha dos dados acaba por ser a equipa que está mais próxima do investigador. Nestes dois últimos blocos, então, o papel da estatística aumenta. A estatística permite, então, dar formas de apresentar os dados que foram recolhidos, quer em forma de tabela, quer em forma de gráfico, e também permite, principalmente, a análise e a interpretação dos resultados. Portanto, no meu papel aqui, neste caso, para vos ajudar, é principalmente, então, vocês terão que identificar qual é o vosso tema da tese, quais são as vossas questões de investigação relacionadas com o vosso tema da tese. Vocês irão recolher os dados e depois, então, se necessário, eu irei dar uma ajuda, quer na apresentação dos dados, com algumas pistas sobre como vocês devem fazer isto de uma forma eficaz na escrita da tese ou na escrita de um artigo, e também na análise e interpretação dos resultados que vocês estão a ter. E, portanto, na bioestatística nós começamos por algo que nós conseguimos medir, controlar ou manipular. A gente muitas vezes damos o nome a esse algo variável aleatório. E há muitas definições de variáveis aleatórias. Aquela que eu gosto mais é aquela que diz que uma variável aleatória só é conhecida o seu valor após ter feito a experiência. Isto é, eu a priori eu não sei quais são os resultados que eu vou ter. Só sei os resultados depois de ter feito no laboratório, ter feito as medições no laboratório, etc. Portanto, uma variável aleatória é uma variável que, a priori, antes de fazer a experiência, eu não sei qual é o resultado que eu vou obter.
E associado a isto temos as várias estatísticas que podem ser classificadas então em dois grandes grupos. Variáveis qualitativas, que atribuem uma qualidade, e variáveis quantitativas, que atribuem uma quantidade. Uma variável qualitativa é, por exemplo, uma variável tipo género, homem ou mulher. Portanto, atribuir o atributo homem ou mulher é uma qualidade que eu estou a identificar. Já uma variável do género peso já é uma variável de quantidade. Portanto, já tem uma unidade física, quilograma, e então eu já estou, a recolha é feita através de números. É claro que estas definições têm que ser bem trabalhadas, que depois vamos trabalhar mais nas aulas práticas. Portanto, mas uma variável qualitativa atribui então qualidades. Por exemplo, a qualidade de um serviço, muito bom, bom, mau, muito mau, é um atributo, é uma qualidade que eu estou de certa maneira, a classificar a qualidade do serviço com variáveis qualitativas. Já diga de 1 a 100 ou de 1 a 10, quanto satisfeito é que está com a qualidade de serviço, aí já é uma variável que pode ser lidada como uma variável quantitativa. Já vai ser um número de 1 a 100 ou de 1 a 10 e, portanto, eu posso já quantificar esse número. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Discretas se tiverem números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Contínuas se qualquer número real tiver representação. 3.14, 15, 16, etc. Portanto, voltando aqui, temos aqui vários exemplos de variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas vão se dividir em dois grandes grupos, nominais e ordinais. No caso das variáveis nominais, temos aqui o exemplo do sexo, que é homens e mulheres. Eu não posso dizer que o homem é melhor que a mulher, nem vice-versa. Portanto, são apenas estas qualidades, são apenas nomes que eu estou a atribuir. E, portanto, como são apenas nomes, então é uma variável que é nominal. Por exemplo, uma variável tipo religião, eu não posso dizer que os católicos são melhores que os muçulmanos ou que os muçulmanos são melhores que os católicos. Portanto, novamente, eu estou a atribuir qualidades que são meramente nomes. Não é possível fazer uma ordenação dessas qualidades. O Estado Civil é outro exemplo. Eu não posso dizer que os solteiros são melhores que os casados ou que os casados são melhores que os solteiros, portanto, são variáveis que estão ao mesmo nível. Não é possível fazer uma ordenação dessas variáveis. E, portanto, a única coisa que eu posso fazer é contagens. Quantos homens é que estão numa sala, quantas mulheres é que estão numa sala, quantos solteiros ou casados é que estão num determinado questionário, e, portanto, a única coisa que eu consigo fazer é contagens. Numa variável ordinal, também é uma variável qualitativa, porque eu estou a atribuir qualidades, desde uma escala de opinião, uma escala de atitudes, uma classe social, muitas vezes as escalas de Likert, que são muito utilizados na avaliação de serviços, são variáveis ordinais, que diz então, uma escala de Likert, por exemplo, de 5 níveis, pode ir de muito mau, mau, neutro, bom, muito bom. Portanto, reparem que eu aqui, apesar de eu estar a dizer nomes, estes nomes podem ser colocados numa situação de escadinha, isto é, eu posso ordenar os nomes do mais pequeno, do muito mau, até ao muito bom. E, portanto, aqui eu já posso fazer classificação por rankings de categorias. E posso dizer que uma categoria é maior que, ou é igual, ou é menor que. Por exemplo, classes sociais, classe baixa, classe média, classe alta. Reparem que posso fazer uma ordenação das variáveis qualitativas e quando eu posso fazer isso, então eu estou perante uma variável ordinal. Finalmente, as variáveis quantitativas podem ser divididas em há vários autores que apresentam várias fórmulas de divisão. Para este seminário, a única divisão que me interessa é de saber então que são variáveis de intervalo rácio. Não são variáveis quantitativas, são variáveis numéricas. Por exemplo, a idade dos participantes, o número de filhos, o rendimento coletável, por exemplo. E reparem que agora aqui nesta variável quantitativa, é numa variável quantitativa que eu posso fazer todas as operações matemáticas. Somas, subtrações, multiplicações e divisões. Estou a falar só
dessas 4 para já. Portanto, todas as operações matemáticas são permitidas. E, portanto, de certa maneira, quer dizer que, dependendo o tipo de variável que vocês estejam a estudar, vocês vão estar mais ou menos limitados na análise que vocês podem fazer. Por exemplo, numa variável nominal, vocês não podem calcular uma média. Portanto, eu pergunto, qual é a média de 3 homens e 5 mulheres? Numa variável ordinal, também não podem calcular uma média. Senão eu calculo a questão. Se eu tiver 3 muito bons e um muito mau, qual é a média disso? Portanto, a média só vai ser possível utilizar, por exemplo, para variáveis quantitativas. Isso é algo que nós vamos ver aqui na aula 2. Portanto, tipicamente na vossa tese de mestrado, vocês vão ter algumas variáveis nominais, algumas variáveis ordinais e provavelmente algumas ou mais variáveis quantitativas do que as anteriores. Portanto, tipicamente uma tese de mestrado é mais ou menos constituída assim. Tem algumas nominais, algumas ordinais e tem muitas quantitativas, tipicamente. Portanto, o primeiro trabalho que vocês têm é, de certa maneira, de quando tiverem um questionário, quando tiverem as vossas variáveis medidas, é classificar as variáveis. Classificar as variáveis como? Nominais, ordinais, quantitativas. Portanto, chama-se população ao conjunto de todos os valores que descrevem um determinado fenómeno e, como é muito difícil estudar a população, porque os indivíduos não são todos conhecidos e, de certa maneira, não há listagem desses indivíduos, portanto, a população acaba por ser muito difícil estudar a população. Então, o que se faz é retirar uma amostra. Portanto, o que se faz é, então, retirar uma amostra dessa população. Então, reparem aqui, eu retirei este exemplo de um livro de estatística bem conhecido, e, portanto, tem aqui a população teórica. A população teórica era muito difícil de analisar, então analisou-se uma população em estudo, que é mais ou menos esta zona centro aqui de Portugal, e normalmente esta população em estudo também era muito difícil de analisar, então o que se fez foi retirou-se uma amostra. E sempre que se tem uma amostra, pode-se fazer sempre estatística descritiva. Portanto, pode-se fazer sempre estatística descritiva sempre que se tem uma amostra. Não importa se a amostra são só 5 sujeitos, 10, 50, 500, etc. Portanto, sempre que vocês têm uma amostra, é possível fazer estatística descritiva. O segundo passo a seguir à estatística descritiva é aquilo que é designado por inferência estatística. E a inferência estatística é pegar nas conclusões que vocês tiraram da amostra e generalizar para a população. É óbvio que neste caso aqui, esta figura tem que se generalizar para a população, primeiro para a população em estudo, e depois, se a zona norte e a zona sul tiverem as mesmas características, então, que tiverem as mesmas características que a população em estudo, então eu posso generalizar os resultados para toda a população teórica. Portanto, reparem que aqui há duas fases. Há uma primeira fase em que eu posso generalizar para a população em estudo, porque a amostra saiu desta população, e depois há uma segunda fase em que eu posso tentar generalizar para a população teórica se for demonstrado que as características da população teórica são idênticas à população em estudo. Portanto, resumindo, se vocês têm uma amostra, podem fazer estatística descritiva. Se a amostra tiver duas propriedades importantes, que é ser aleatória e ser representativa, então vocês podem fazer a inferência estatística, que é a generalização das conclusões da amostra para a população. E porquê isto? Porque nós queremos estudar, o objetivo da estatística é estudar as populações. E se nós conseguirmos descobrir qual é a distribuição teórica que está associada à população, então depois o problema torna-se muito mais fácil de analisar, porque nós conhecemos, a maior parte, nós conhecemos como é que essa população se comporta. Neste caso, a distribuição teórica que eu vou falar hoje é a distribuição mais importante da área da estatística, é a distribuição normal ou a distribuição gaussiana. Portanto, esta distribuição normal é caracterizada por dois parâmetros. O primeiro parâmetro que está aqui diz-se μ, M-I-U, e representa o centro da distribuição. Aqui neste caso, o meu valor de μ é igual a zero. A distribuição normal, que tem a forma de um sino, tem um segundo parâmetro que é designado por sigma quadrado. Este O, que tem uma perninha aqui em cima, diz sigma, e como está ao quadrado, então diz sigma ao quadrado.
E este sigma quadrado vai controlar a largura da curva. Quanto maior for o sigma quadrado, mais a curva é aberta. Quanto menor for este sigma quadrado, mais a curva da distribuição normal é estreita. Portanto, se o valor sigma quadrado for metade deste, quer dizer que a curva vai ser maior e mais estreita. Vai ser mais alta e mais estreita. Se o valor de sigma quadrado for o dobro, quer dizer que a curva vai ser mais baixa, mas vai ter mais dispersão. A curva vai ter, a largura da curva vai ser muito maior. E, portanto, a distribuição normal é muito importante na estatística, porque quase todas as variáveis aleatórias que nós conhecemos, quase todas, principalmente se forem contínuas ou quantitativas, seguem uma distribuição normal. Portanto, tipicamente, a maior parte dos valores estará entre a média mais ou menos um desvio padrão. Cerca de valor andará à volta de, aqui não está, nesta figura não está aqui apresentado, mas andará à volta de 69%. 69% terá valores entre a média mais ou menos um desvio padrão. Outro valor que aparece muito na literatura é a média mais ou menos 2 desvios padrão. O número na realidade não é 2, é 1,96. Mas por arredondamento muitas vezes aparece nos livros como 2. E quando é a média mais ou menos 2 desvio padrão, representa cerca de 95%. Portanto, 95% dos valores estará dentro do intervalo média mais ou menos 2 desvios padrão. Quer dizer então que se o nosso valor medido estiver fora do intervalo de 95%, quer dizer que é um valor que não é muito normal acontecer. Então é um valor que já vai estar aqui na cauda da distribuição normal, quer à esquerda, quer então à direita. E portanto, como eu tinha dito, tem a distribuição normal é caracterizada por dois parâmetros, o μ, que é a média da população que está aqui no centro da distribuição, e o sigma quadrado controla a largura da curva, que é a variância da população. E, portanto, a estatística descritiva consiste então na recolha, apresentação, análise e interpretação dos dados, como nós vimos, através de construção de quadros, de gráficos, de apresentação de médias, medianas, desvio padrão, etc. A inferência estatística é utilizada então para generalizar os resultados obtidos da amostra. Chama a atenção que a amostra tem que ser aleatória, ou seja, todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de participar, e representativa, tem que ser em número suficiente, tem que ser um número, a amostra não pode ser constituída por 3 sujeitos ou 2 sujeitos, tem que ser pelo menos em número representativo. Como é que eu chego a esse número representativo? Existem algumas fórmulas para calcular a dimensão da amostra necessária. E, portanto, essas fórmulas vão-nos dar qual é o valor que eu tenho que recolher para essa amostra ser, então, representativa daquela população. O que é que acontece se a amostra não for aleatória? E a maior parte dos artigos que nós lemos na literatura, a maior parte das teses que nós conhecemos, a amostra não é aleatória. A amostra é recolhida numa clínica, num hospital, e, portanto, é recolhida onde o investigador consegue ir buscar os dados. Isso quer dizer, então, que a nossa amostra não é aleatória. Mesmo que pode ser em número muito grande, 100, 150, continua a não ser uma amostra aleatória. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a generalização dos resultados não pode ser feita para a população. Portanto, quando vocês escreverem as vossas conclusões, têm que ter muito cuidado ao escrever as conclusões. Não podem fazer as conclusões de forma que os resultados que vocês obtido possam ser aplicados para a população total. E isso é um erro. Portanto, vocês não podem fazer isso. Então, o conselho que eu dou é sempre, ok, tenham sempre algum cuidado a escrever as conclusões e digam sempre que, de certa maneira, para verificar estes resultados, seria preciso então obter uma amostra quer de maior dimensão, quer preferencialmente aleatória, para então verificar se os resultados que vocês apresentam são confirmados ou são desmentidos. Muitas vezes, quando aparece na literatura artigos a dizerem duas coisas opostas uma à outra, geralmente o problema não está muito nos métodos estatísticos, embora em muitos artigos haja erros na escolha do método estatístico. Não, o problema não está na escolha do método estatístico, como estava a dizer. A escolha está
O problema está é na amostra, na maneira como a amostra foi recolhida. E quando são amostras não aleatórias, podemos ter conclusões opostas, de facto. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com a situação de quando se recolhe uma amostra, ter atenção a esse tipo de situações. Na vossa tese, muito provavelmente a vossa amostra não é aleatória e, portanto, quando vocês fizerem as vossas conclusões, têm que ter cuidado nas vossas afirmações, porque, de certa maneira, vocês não conseguem dizer que a população teórica tem essas conclusões que vocês tiraram. Portanto, seria preciso um estudo muito maior, muito mais demorado no tempo, para verificar se isso é verdade ou não. Muito bem, então, na estatística descritiva, eu vou apresentar de uma forma muito rápida a representação analítica. A representação analítica são números. A estatística descritiva o que faz é pega naquele volume de dados que vocês têm e transforma em números representativos. Então, temos medidas de localização, como a média, a mediana, que indicam onde é que está a tendência central dos dados. Temos depois medidas de dispersão, que dá-nos uma indicação sobre a variabilidade dos dados. Depois, estas duas são obrigatórias na tese, portanto vocês não podem só apresentar médias ou medianas, têm que apresentar também o desvio padrão, têm que apresentar amplitudes interquartis, que é para ter uma ideia de como é que os vossos dados estão de certa maneira, o que é que os vossos dados nos querem dizer. Não basta só dizer, então, qual é o valor da média, é preciso também indicar se varia muito ou varia pouco. E, portanto, estes dois primeiros pontos são obrigatórios de estarem numa tese. Medidas de assimetria, de achatamento, já não são medidas tão relevantes como as primeiras, geralmente costumam aparecer em anexos e essencialmente a indicação onde é que estão as frequências mais altas, se os dados são simétricos ou não, etc. Essencialmente o investigador não utiliza tanto esta informação para responder à pergunta que foi formulada. Finalmente, se as vossas variáveis forem nominais, binárias, então podem utilizar proporções, ou percentagens, ou rácios, ou taxas, dependendo muito do vosso problema em causa. A representação analítica é esta parte, então depois podemos também ter uma representação em forma de tabela ou gráfica. Podemos ter tabelas de frequências, e aqui já está indicado quando é que vocês devem utilizar tabelas de frequências. Devem utilizar para variáveis nominais, ordinais, quantitativas, nem tanto. Portanto, porquê? Porque as variáveis quantitativas, o número de vezes que aparece é sempre muito baixo e, portanto, vai dar tabelas muito compridas, tabelas de frequências muito longas. E isso não vai ser muito interessante. Mas para variáveis nominais e para variáveis ordinais é uma boa forma de apresentar os resultados, é através de uma tabela de frequência. Gráficos de barras e circulares é essencialmente para variáveis nominais e ordinais. Reparem que eu estou a utilizar aquela definição sobre o tipo de variáveis que nós conhecemos, e eu geralmente costumo explicar que são sempre três principais: nominais, ordinais, qualitativas, e quantitativas, que é o terceiro caso. Podemos também ter gráficos de expressão, gráficos de média e desvio padrão e histogramas para variáveis quantitativas. Portanto, aqui estes gráficos utilizam-se essencialmente para variáveis quantitativas. Finalmente, há uma medida gráfica que nós temos de ter muita atenção, porque é muito utilizada na prática, que é a caixa de bigodes, ou em inglês box plot, que são para variáveis ordinais ou quantitativas. Porquê que este gráfico é muito importante? Porque este gráfico vai-nos dizer, de uma forma descritiva, se existem ou não valores outliers e extremos. Isto é, valores que saem muito fora daquele intervalo de 95% que eu vos tinha explicado. Claro que numa caixa de bigodes não é 95%, e portanto vamos ver depois com atenção como é que é construída a caixa de bigodes. Mas a caixa de bigodes então é uma ferramenta que nos permite saber se temos ou não temos valores outliers, ou se temos ou não temos valores extremos que saem muito fora dos restantes valores. São valores que são muito distantes da grande maioria dos valores que vocês têm. Só para dar um exemplo, imaginem que vocês tinham dado um valor, recolhido uma amostra de idade, 10, supondo valores que seriam entre 10 e 18, 10, 12, 15, 16, 12, 13, por aí fora, e depois tem um valor 30 ou 40. Esses valores 30 ou 40 saem muito fora do padrão dos valores que vocês estão a analisar.
Então, muito provavelmente, esses valores iriam ser classificados como outliers ou extremos. Muitas vezes, nós quando chegamos lá, eu vou falar de outliers moderados, outliers severos, que é outra definição que aparece muitas vezes. Então, vamos avançar. A medida que toda a gente conhece é a média, ou a média aritmética. A média aritmética é a soma de todos os valores a dividir pela dimensão da amostra. Portanto, toda a gente consegue perceber bem o que é a média. Portanto, estamos a falar de medidas de localização, onde é que está a tendência central dos dados. Portanto, a média então é assim calculada. A mediana, já nem todos conseguem, de uma forma muito rápida, definir o que é a mediana. A mediana é definida como o valor que tem 50% da amostra à sua esquerda, ou seja, valores que são inferiores ou iguais àquele valor. Quando alguém diz que a mediana da idade da amostra é 30, quer dizer que 50% da amostra é constituída por valores inferiores ou iguais a 30. Se nós formos calcular a mediana à mão, o que não vai acontecer, porque nós, numa situação prática, existe sempre um software para fazer estas contas, seja ele o Excel, o SPSS ou R, ou outros. Peço desculpa. E, portanto, haverá sempre softwares para calcular a mediana. Mas a interpretação da mediana é muito, muito importante. Portanto, a mediana determina mesmo aquilo que é designado pelo centro de massa dos valores. Portanto, quer dizer que ele determina mesmo os 50% dessa variável aleatória. Esta nota é muito importante, como vamos ver a seguir. Se existirem alguns valores muito afastados entre si, então o resultado da mediana é robusto. Isto não é sensível a estes valores muito afastados que eu chamei de outliers ou chamei de extremos. Enquanto a média amostral é uma medida que é considerada não robusta. Dito de outra maneira, é uma medida que é muito influenciada por valores que estejam muito, muito afastados. E, portanto, a moda é medida como o valor mais frequente dessa amostra. Portanto, é o valor que aparece mais vezes nessa amostra. Portanto, mediana, média, são conceitos que vocês vão ter que saber muito bem. Quantis ou percentis é definido como quantil ou percentil de ordem P no intervalo 0 e 1. Portanto, eu posso definir qualquer valor entre 0 e 1 para calcular o meu quantil ou percentil. Portanto, eu posso dizer que então, eu posso calcular o meu quantil 25%, ou quantil 0,25%, ou percentil 25%, ou posso calcular o quantil 0,5%, que equivale ao percentil 50%. Então, a pergunta que eu costumo fazer aqui é, reparem que o percentil 50% não é mais do que a mediana. A mediana indica então 50% dos valores que estão abaixo dessa quantidade. O percentil 50% faz a mesma coisa. E, portanto, os quantis podem ser definidos desde o quantil 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%. Eu posso definir qual é o quantil que quero calcular. Chama a atenção que estes parênteses retos que estão aqui na fórmula representam a parte inteira do número. Se eu tiver um número 3,95, a parte inteira é 3. Portanto, não é o número arredondado, é a parte inteira. Muitas vezes fala-se de quartis. Quartis, então, pede-se a definição quando nós temos um círculo. Os quartis são os quartos dessa unidade, portanto é 25, 50, 75. Por definição, os quartis são casos particulares dos quantis. É quando um quantil é igual a 0,25, 0,5 e 0,75. Quando se fala de quartis, então já sei que estou a falar do percentil 25, do percentil 50, do percentil 75. O mínimo e o máximo. Esta definição é bastante fácil de perceber. O mínimo é o valor mais pequenino, o máximo é o valor maior. Portanto, vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que nós tínhamos uma amostra de idades já ordenada do mais pequeno para o maior e os valores absolutos foram estes que nós calculamos aqui, que nós obtivemos aqui. Se eu for calcular a média, é a soma de todos eles a dividir pela dimensão da amostra. Aqui eu tenho 6 valores e dá-me então 19,67. Já no cálculo da mediana, eu tenho que primeiro atribuir posições ou ranks e a amostra tem que estar já ordenada. Eu vou dizer que a posição 1 corresponde ao 18, a posição 2 corresponde ao 18 também,
A posição 3 corresponde ao 19, a posição 4 corresponde ao segundo 19 que eu tenho aqui, a posição 5 corresponde ao 20 e a posição 6 corresponde ao 24. Como o n é par, vou utilizar o ramo da fórmula que corresponde ao par. Portanto, a mediana vai ser então o valor que está na posição 3 mais o valor que está na posição 4, tudo a dividir por 2, ou seja, o ponto médio destes dois valores que estão aqui. Mas então, qual é o valor que está na posição 3? O valor que está na posição 3 é o valor 19. E, portanto, eu vou substituir o x pelo valor 19. O valor que está na posição 4, aqui neste exemplo, também é outro 19. E, portanto, a mediana que está aqui vai ser então o valor 19. Quer dizer então que 50% da amostra tem valores inferiores ou iguais a 19. Neste caso, como o valor da mediana é próximo do valor da média, ou melhor, dito ao contrário, como o valor da média é próximo do valor da mediana, não é muito natural que existem valores extremos ou valores outliers. Porque se existissem esses valores, o que é que vai acontecer? O valor da média vai ser alterado. Portanto, fica para vocês verificarem se substituírem o valor 24 por 240, o que é que vai acontecer ao valor da média? O valor da média vai subir, portanto é não robusto, enquanto o valor da mediana vai ser exatamente o mesmo, não se vai alterar. Aliás, a mediana só é alterada se a posição dos valores mudar. Enquanto as posições dos valores forem a mesma, como está aqui, a mediana irá ser sempre 19. Seja este valor 240, 2.400, 2.400.000. Seja este valor menos 1.800. Portanto, enquanto as posições da amostra mantiverem-se inalterados, o valor da mediana irá ser sempre o valor 19. Finalmente, então, se eu quiser calcular o quantil 25%, 50, 75, tenho que começar sempre com a posição que eles ocupam. Portanto, isto era aquilo que nós tínhamos visto no slide anterior. Para o cálculo do quantil 0.25, começo por fazer o produto de n vezes p, como diz a fórmula. 6 vezes 0.25 é 1,5, portanto é um número não inteiro. Vou utilizar o ramo dos números não inteiros. Substituindo na fórmula que está aqui indicada, portanto eu sei que a parte inteira de 1,5 é 1, 1 mais 1 é 2, portanto é o valor que está na posição número 2. Portanto o quantil 25 é o valor 18. Quer dizer então que 25% da minha amostra tem valores inferiores ou iguais a 18. Se eu quiser calcular o quantil 50%, é a mesma coisa que calcular a mediana. Podem fazer as contas e vão verificar que dá o mesmo resultado. Já o quantil 75 quer dizer então que o seu valor vai ser igual a 20. Então também façam as contas, que vai ser muito parecido com este que está aqui. Em vez de ser 0,25, vocês vão substituir por 0,75. O que significa que 75% da amostra tem valores inferiores ou iguais a 20. Então, só para terminar esta parte, quando alguém diz, chega à vossa beira e diz que o seu peso está no percentil 10, o que significa? Quer dizer então que se está no percentil 10, quer dizer que se o percentil 10 quer dizer então que naquela amostra ou naquela população, 10% daquela população tem valores inferiores ou iguais ao valor do peso dessa pessoa. Quer dizer que essa pessoa é uma pessoa magra, porque só 10% dos valores da minha amostra é que são inferiores ou iguais. Se a pessoa dissesse que o meu peso estava no percentil 95%, quer dizer que 95% da amostra era inferior ou igual àquela quantidade. Quer dizer então que era uma pessoa tendencialmente bastante forte. Quer dizer que o seu peso era bastante elevado quando comparado com os outros 95% da amostra que eram inferiores ou iguais àquela quantidade. Finalmente, pedia-vos para vocês calcularem se o valor de 24 fosse alterado para 240, qual eram os valores dos quantis. Qual eram os valores dos quartis? Será que eu vou ter muito trabalho? Se calhar não. Se calhar eu consigo automaticamente dizer qual é a resposta que eu vou obter. Finalmente, os quartis são considerados medidas robustas. Portanto, não são sensíveis a valores extremos. E, portanto, como medidas de dispersão ou variabilidade, portanto, vamos entrar para o segundo bloco, temos a amplitude da amostra, que é o máximo menos o mínimo,
Temos a distância interquartil, que é o quartil 75 menos o quartil 25, portanto é uma medida robusta. Temos a variância, que é dada por esta fórmula que está aqui. A cada valor é retirada a média, colocada ao quadrado e somado. Fazer isto n vezes e depois dividir então por n menos 1. Temos então o valor da variância. Muitas vezes o valor da variância não é apresentado nos artigos nem nas teses, porque a unidade, como isto está ao quadrado, a unidade que vocês estiverem a medir também vem ao quadrado. Por exemplo, se for então quilos, a variância é quilos ao quadrado. Como é que se corrige isso? Utilizando então o desvio padrão. O desvio padrão é raiz quadrada da variância e, portanto, quer dizer que em termos de unidade, se a variância tiver quilos ao quadrado, o desvio padrão vem em quilos. Temos uma estimativa do erro padrão da média, que é a divisão do valor do desvio padrão a dividir pela raiz quadrada da dimensão da amostra. Muitas vezes esta estimativa do erro padrão da média, que aparece com a designação SE ou SEM, muitas vezes alguns autores não consideram bem como uma medida de expressão, mas mais como uma medida de precisão. Porquê? Porque este valor vai depender da dimensão da amostra. Quanto maior for a dimensão da amostra, menor será o valor do standard error. Mas isso não quer dizer que a variabilidade seja mais pequena, porque a variabilidade é medida pelo desvio padrão. Quer dizer então que a estimativa do erro padrão da média é mais uma medida de precisão do que de expressão. Finalmente, temos o coeficiente de dispersão, que também é uma medida relativa, que relaciona então o desvio padrão e a média da amostra. Fazendo esta divisão, há uns valores tabulados mais ou menos consensuais, que diz que se o coeficiente de variação for inferior a 15% de dispersão fraca, se for entre 15% e 30% de dispersão média, se for superior a 30% de dispersão elevada. Vamos ver o mesmo exemplo do anterior, só para mostrar aqui os resultados. Para calcular a variância, obrigatoriamente eu tenho que ter calculado a média primeiro, porque a média entra na fórmula da variância. A cada valor retiro a média, ponho ao quadrado. Ao valor 18 retiro a média, ponho ao quadrado. Ao valor 24 retiro a média e coloco ao quadrado. E vou dividir não por n, mas por n menos 1. Prova-se que do ponto de vista estatístico, se nós dividimos por n menos 1, este resultado é mais próximo do verdadeiro valor da população. É por isso que não se divide por n, mas divide-se por n menos 1. Não esquecer que a unidade, neste caso da idade, era anos, e a unidade da variância seria anos ao quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, portanto o valor era 2,251 anos. E portanto já estaríamos a trabalhar na mesma unidade da média. Se em vez de 24 tiver 240, o valor da variância do desvio padrão vão aumentar muito. E portanto são consideradas estatísticas não robustas. Podem fazer as contas e vão verificar que o valor vai ser muito maior. Medidas da simetria têm a ver então se a curva dos meus dados quantitativos é simétrico ou não. E, portanto, muitas vezes isso é medido no SPSS pelo skewness. Skewness é grau de desviamento e pelo seu standard error de skewness. Está aqui a fórmula calculada. Portanto, o SPSS indica-nos o valor do skewness, indica-nos o valor do standard error. Se for simétrico, é esta curva que está aqui a branco. Se for não simétrico, é a curva que está aqui a vermelho. Portanto, aqui eu tenho uma assimetria negativa, porque a cauda está virada para o meu lado esquerdo, e eu aqui tenho uma assimetria positiva, porque a cauda está virada para o meu lado direito. Portanto, é muito fácil de ver se o desvio é positivo ou negativo, observando de que lado é que está a cauda. Se a cauda estiver do lado direito, então eu vou dizer que tem um desvio, tem uma assimetria negativa. Se estiver do meu lado esquerdo, então eu vou dizer que tem uma assimetria positiva. E portanto, eu tenho aqui, se eu fizer o RAS do skewness sobre o seu standard error, se estiver dentro deste intervalo menos 1,96 mais 1,96, que é o 95% da distribuição normal, não se rejeita a assimetria. Se for superior a mais 1,96, quer dizer então que há assimetrias, há frequências mais altas e a tendência tem que estar do lado esquerdo do gráfico. E portanto, se for menos 1,96, as frequências mais altas têm tendência a estar do lado direito do gráfico. Ok? Finalmente, uma proporção é definida como o número de casos favoráveis pelo número de casos totais,
e em percentagem é multiplicar esse valor por 100%. Se eu fosse a calcular a percentagem de homens, iria contar o número de homens numa sala sobre o número total de homens e mulheres que existem nessa sala. Então iria calcular a proporção. O rácio é a divisão entre dois casos favoráveis, ou seja, eu podia calcular qual era o rácio de homens e mulheres. Eu ia calcular o número de homens que estava na sala, ia calcular o número de mulheres que estava na sala, então iria fazer então calcular o rácio que nós iríamos calcular, o rácio de mulheres-homens. Por exemplo, se numa comunidade houver 1370 famílias protestantes e 930 famílias católicas, qual é o rácio? O rácio então é 1,47. Portanto, o valor de 1,47 quer dizer então que por cada família católica, portanto o que está em denominador, por cada família católica existe 1,47 famílias protestantes. Portanto, naquele exemplo que eu acabei de dar dos homens e das mulheres era, se o F2 for as mulheres, por cada mulher existe então o valor correspondente ao rácio de homens. Uma taxa tem sempre uma unidade temporal, portanto uma taxa tem que ter uma unidade temporal, tem que ser por anos, ou então ou por ano, ou por dia, ou por semana, mas tem que ter uma unidade de tempo associada. Se eu quiser calcular a taxa de mortalidade, se houvessem mortos durante um ano numa cidade de 7.000 habitantes, a taxa de mortalidade é dada pelo número de casos favoráveis, mas agora reparem que aqui tem um tempo sobre o total da população. Se casos favoráveis seria 100 sobre 7.000, e este valor que está aqui, este 1.000, é um valor ajustado de forma que o resultado final seja mais facilmente interpretado. Então, como eu estou aqui a multiplicar por 1.000, vou dizer então que por cada 1.000 pessoas houve então 14,29 mortes num determinado ano. Portanto, este valor que está aqui a ser ajustado é o valor que eu vou utilizar na resposta. E, portanto, na segunda parte deste vídeo vou falar sobre a parte da representação gráfica e então vou parar aqui nesta fase que, de certa maneira, já houve bastante conteúdo e, essencialmente, o que vocês devem levar aqui desta aula é quais são os níveis de medidas e então quais são os parâmetros, como é que eu posso falar de estatística descritiva de uma forma analítica. E, portanto, vou ficar por aqui. Vejam então o vídeo número 2 para a segunda parte.